Oi, boa tarde. Hoje nós estamos aqui para um bate-papo bem interessante. Nós vamos falar sobre energia crística e está do meu lado a Carla Collin, lá do Rio Grande do Sul, hoje morando lá no Mato Grosso. Temos plenas atividades em Zigurates, né, lá em Dáquila. Vamos falar sobre essa energia crística, como nós entendemos essa energia e de que maneira nós podemos nos beneficiar dela, ou também ao contrário, né, do que nós, dependendo da nossa atitude. Mas vai ser um bate-papo bem descontraído e eu te convido para que você fique ligado conosco. Vai dando o seu like ali, ó, positivo. Se quiser, compartilha também, que é interessante, que pega cada vez mais relevância, né? E é um convite especial para você. E prometo que nós vamos ter bastante novidades nesse nosso bate-papo. Então, fique ligado, vai para a abertura, daqui a pouquinho nós retornaremos. Oi, de volta. Olha, falando, eu gosto de bater um papo com a Carla sempre sobre esses assuntos, porque ela é arquiteta, é apaixonada pelo Rio Grande do Sul, não é fanática, é diferente, né? A fanatismo por algo que você admira, você tem verdadeiro amor pelo local e agradecimento, né, pelo local onde você foi gerado, também pela família, é claro. Como sempre, ela que é uma pessoa bastante ligada com os laços familiares. E eu gosto de bater um papo com ela exatamente por isso, porque nós podemos falar de arquitetura, podemos falar também sobre energia, que é algo que nós também trabalhamos juntos, né? Estamos sempre discutindo e aprendendo, né, assuntos novos para que nós possamos ter o nosso crescimento espiritual também, né, que se faz necessário para que você atinja outros patamares. Então, você primeiro tem que se desenvolver, para depois o restante vem por acréscimo, né? Aquilo que as pessoas falam, Deus vai prover. Deus, na realidade, ele não provê, ele quer que os seus, né, filhos sejam prósperos. Simplesmente isso. Agora, entre o querer e aquilo que o filho quer, por sua opinião própria, é diferente. Então, tem que se trabalhar toda essa energia, todo esse campo energético, energia quântica e assim por diante. E a Carla virá logo após a vinheta. A vinheta dela é bastante interessante, com poucas palavras, mas com bastante profundidade. E após a vinheta, a Carla estará aqui conosco. E está aqui conosco a Carla. Oi, Carla, como está você? Saudade de você, né? A distância física, porém, nós estamos sempre trocando ideias, trocando figurinhas, né? Mas seja bem-vinda para esse nosso bate-papo hoje com os amigos do Facebook. Obrigada, Pio. Obrigada pelo convite. É um prazer estar novamente aqui. Uma boa tarde a todos também. O pessoal que vai participar do chat, falar nisso, a Rô Alves está aqui conosco. Oi, Rô, seja bem-vinda. Qualquer dúvida, qualquer pergunta que queira participar, se estiver à nossa altura, estaremos respondendo, né, Carla? Também está o José Cunha.
Conhece o José Cunha? José Cunha está conosco dizendo boa tarde, pessoal. E boa tarde, José Celso. É o José Celso. Isso. O José Celso conosco aqui do canal. Ele entrou hoje com um novo canal, né? Porque normalmente aparece Tecnologia da Mente. Mas que É que legal, aqui é o José. Facebook, né? O Facebook tem essas mudanças, né? Vou dizendo obrigado. Mas legal, Carla. O que nós andamos discutindo durante alguns dias sobre esse assunto, a energia crística. O José Celso é um deles que trabalha com essa energia de forma na prática, né? Na prática que eu digo, ele gosta de dizer ao vivo, mas é assim, através do intercâmbio da internet, então a pessoa entra em contato com ele e através da tecnologia da mente, a pessoa, ele dirige, né? No sentido orienta, não é dirigir, ele orienta a pessoa para os caminhos que a pessoa quer ir, mas principalmente para Ratanabá, que é a cidade que não é mais oculta, a cidade da Amazônia, né? Que está por vir à tona logo, logo. É a história real sobre esta cidade, que tem muita coisa ainda encoberta, mas que ela vai trazer à tona logo. E aí a pessoa tem os contatos, que não é uma canalização, mas é um contato real, físico, né? Porque essas dimensões que nós não alcançamos aqui, elas são verdadeiras e é tudo através de energias. E o que você tem observado nesse campo da energia crística? Como que você vê, como que você acha que as pessoas estão se mantendo, né? Ou procurando através desse campo da energia? Então, o que eu posso falar sobre energia tem relação com os treinamentos que a gente faz e dá aquela pesquisa, né? Lá que eu tive a minha primeira informação, né? Esse conhecimento sobre a energia crística propriamente dito, né? Porque a gente só ouve falar de Cristo nas religiões, né? Mas a gente estar em algum local onde possa haver manifestação dessa frequência, dessa energia, é bem emocionante, né? Que nós tivemos um caso, uma experiência, eu e mais umas 100 pessoas, a gente teve uma manifestação de energia crística que ocorreu no céu, em Minas do Camaquã, no Rio Grande do Sul, que é um ponto de treinamento também de Dáquila. Foi muito emocionante, eu me senti emocionada com aquela luz na época, e no momento que a gente visualizou, a gente não fazia ideia de que se tratava de energia crística. O céu ficou amplamente vermelho, um vermelho que horas pulsava um pouco mais laranja e às vezes também um pouquinho prata. Então, a gente presenciou isso naquela atividade e a gente absorve essa energia do que a gente tem conhecimento, né? A gente absorve pelo nervo óptico. Então, tudo que é manifestação de luz que a gente recebe é através do nervo óptico. E, com certeza, né, cada um tem uma maneira de reagir a essas frequências, né? Mas é interessante que o fato de a gente conviver com isso hoje nos treinamentos, a gente pode fazer vídeos sobre essas frequências, né? E as pessoas que visualizam isso posteriormente recebem uma frequência um pouco menor, mas elas estão recebendo essa energia, né? Com a finalidade assim de desenvolvimento, né? E transmutação, que é isso que a gente deseja, né? Fazendo os nossos treinamentos hoje, né? Evolução consciencial e a transmutação, né? E você acredita que, por exemplo, não é nenhuma questão de nós acreditarmos, que nós sabemos que ela existe realmente e que é real. Mas as pessoas que não entendem, por exemplo, só o fato
delas estarem em contato conosco aqui, né? Através da... Porque aqui também é um canal de energia, né, que está fluindo. E como nós estamos trazendo isso, que vem do nosso interior, que é exatamente a energia que está se movimentando dentro de nós, né? A pessoa que está assistindo, ela automaticamente também ela está sendo contagiada, digamos, ou contemplada por essa energia também? A energia crística, ela faz esse movimento? Com certeza, nós somos luz também, e tudo aquilo que nós absorvemos, né, permanece no nosso campo. Então, a gente também é uma anteninha, né, de repetição, digamos assim, né, dessas energias, né, que a gente recebe. E isso é muito interessante, né? E talvez seja esse o fato, não é, Carla, que às vezes a gente observa na sociedade, como a gente é muito ligado, né? Nós somos ligados eu particularmente, eu sou ligado nessa informação das frases de efeito, né? Que são ditas, como essas frases comuns que nós ouvimos no dia a dia, de pai para mãe, que na realidade ela acaba pegando uma conotação diferente de acordo com o local, a cultura, né? Então tem aquela assim, quem tem ouvidos que ouça, quem tem olhos que veja, não solte palavras ao vento, né? A palavra tem poder, e assim por diante. Então, como nós todos somos imbuídos dessa energia interiormente, por sermos um fractal da criação do grande criador do universo, digamos assim, então nós somos uma fagulha dele, nós portamos essa energia sim. Quando a pessoa, todas elas portam, mas quando a pessoa inverte através do seu lado mental, por exemplo, eu sou dono de mim, eu sei que eu faço de mim, eu tomo conta de mim, ou pelo orgulho, ou pelo ego, tal. Ele acaba revertendo, que é onde se gera depois aquilo que fala da energia negativa, ou demoníaco, ou algo extremamente negativo. Então, é a própria pessoa que está mudando, né? Porque ela também é portadora dessa energia, só que inconscientemente, por achar que ela é dona absoluta de tudo, toda poderosa, ela acaba revertendo esse papel, né? E usando depois de forma negativa, atingindo tanto ela como as pessoas que estão em volta, né? Então, é como dizem, né? Não existe diabo, é a dualidade que está dentro da gente, né? Essa maldade que alguns criaram uma maneira a fazer com que as pessoas tivessem medo, né? Criando demônios, enfim. Também é uma maneira de deixar as pessoas submissas, né? Que a questão dessa dualidade, da maldade, da bondade, ela está dentro de nós, né? Pois é. E essa talvez é a falta de consciência que as pessoas têm, assim, exatamente por ter ouvidos e não ouvir, ter olhos e não ver, não fazer a vigília. Por exemplo, tem um outro também que fala orai e vigiai. Vamos supor assim, então as pessoas não estão preocupadas nem com oração, nem com vigília, estão preocupadas só com aquele mundinho da 3D mesmo, né? Aquilo que é apresentado. É difícil olhar para dentro, né? É bem difícil. E o nosso mundo foi configurado, né? De maneira que as pessoas não tenham tempo delas olharem para si, para dentro, né? Então, as pessoas vivem em função do trabalho, né? Estão sempre correndo. Então, é muito difícil ter essa visão mais ampla. E aí, quando surgem pessoas falando algo que foge um pouco da realidade, do que a gente está acostumado, é difícil aceitar, né? Mas as pessoas não olham para dentro, não buscam pesquisar, não tem tempo também para pesquisar tanto, então vivem na superficialidade, né? E esse é a questão, né, desse governo, digamos, oculto, né? Que bolou uma estratégia, né, de a gente estar sempre com a mente ocupada, né? A gente não desliga, a gente não tem tempo para olhar para dentro, né? Uhum. Ou seja, seria a viagem mais difícil da vida da pessoa, né? É mais fácil ela viajar para a Rússia
do que viajar para o seu interior, né? Sem falar nessa complexidade de olhar mesmo para dentro, né? E sempre perceber que a gente sempre tem alguma coisinha para reparar, né? Sempre tem algo para se trabalhar, né? E ainda bem que Dáquila nos proporciona, né? E até esses dias eu fui questionado, por que Dáquila? Porque é aquela coisa, né, das perguntas no sentido de destruição, né, negativo. Dáquila é uma instituição qualquer, como qualquer outra igreja, qualquer, né, fala assim. Aí eu pego e falo, não, eu estou em Dáquila primeiro por consciência própria. Então, fui eu quem decidi, fui eu quem escolhi e achei o melhor para eu estar seguindo e estar aprendendo o que estou aprendendo. Tanto é, quando a gente vê a simples foto aqui, até para se ilustrar melhor, quando se vê a foto aqui atrás, ó, é uma foto de atividade. Pode ver que tem gente sem camisa, tem gente lá de bermuda, tem gente que vai de tênis. Então, ou seja, e não é que alguém te chama para ir lá em cima fazer uma atividade. É livre. Por isso que eu falo que Dáquila, para mim, aquilo, eu digo sempre, não é o fanatismo que me leva a seguir tal coisa, e sim a coerência daquilo que penso. Eu não sou um fanático por Dáquila, e nem Dáquila gostaria que tivesse fanáticos no seu encalço, né? Mas eu sempre falo que é uma universidade livre, que se eu, naquele momento, eu quero ter uma atividade, eu quero sentir alguma energia ou algo diferente em mim, eu estou me orientando. Então, aqui, esse morro que eu estou atrás aqui, que está atrás de mim, é um morro onde a gente sobe para fazer as nossas atividades. Por isso que se diz atividade de campo, né? AC. Ali sobe, mas você pode ficar à vontade, você pode contemplar, você pode fazer o que você quiser lá. Sabe, não tem ninguém no teu pé te orientando, você é obrigado a fazer isso, você tem que fazer aquilo. Essa é um dos pontos da atividade, fora as outras dezenas que tem lá, e cada um vai para um lado, então é aquele cruza para lá, cruza para cá, né? Sem Dá a falar que impressão que é um formigueiro sem sentido, mas não é, né? Sem falar que também tem muita família, né? Criança fazendo atividade, né? É tão bonito isso. Isso me fez lembrar da minha primeira AC, onde a gente estava em grupos, né? Para fazer uma caminhada noturna. E o Bilu apareceu somente para as crianças, né? Que estavam à frente. Interessante, né? Aquela frase que a gente está cansado de ouvir, né? Vinde a minhas criancinhas, né? Então, qual é a frequência das crianças, a diferença dessa energia das crianças e da nossa, que a gente tem uma série de questões a ser resolvidas, né? O que é que a gente consegue, como grupo, gerar de frequência, né? Dos adultos em relação às crianças, né? Então, só um parênteses a isso que eu achei acho muito interessante, né, também esclarecer que nesses treinamentos tem muita família, tem criança, né? Você vê, eu estou aqui, atrás de mim tem o platô, né, um ponto bastante intenso de atividades. Outro ponto é onde você está ali, que é a pedra fatiada. Não é simplesmente uma pedra. Para quem é o insensível, você fala, é uma pedra, não significa absolutamente nada, né? Mas ela tem toda uma história de frequência, tem toda um passado assim com coisas muito contundentes. Então, só quem está lá, que acompanha a história, sabe. É o outro ponto. E eu percebo que, utilizando essa frequência da pedra, das 3 pedras ali, você também utiliza a imagem da tríade ali, né? Do pai, o filho e a mãe, né? Uhum. Foi proposital ou se encaixou assim de repente a ideia de colocar ao fundo essas duas imagens diferenciadas e iguais ao mesmo tempo, né? Frequencialmente. Foi intencionalmente, né? Porque já que a gente está falando de energia crística, né?
sobre toda essa história que foi corrompida, que foi adulterada, do que a gente recebe hoje como muito fragmentada, né? Porque a gente ouve falar sobre Cristo, né, apenas nas religiões. Eu, pelo menos, né, quando só tive conhecimento de Cristo nas religiões, e a gente sabe que a Bíblia, o livro, ela possui uma parcela muito pequena de verdade, né? Hoje, em função das coisas que a gente está estudando. E sobre esse estudo, estive analisando as pinturas do Leonardo da Vinci, como essa que a gente está comentando, que seria a descrição que eles nos informam, que seria Santa Ana, a Virgem e o Menino Jesus. Mas, analisando todas as evidências, na minha opinião, não seria o Menino Jesus a criança, e sim seria Jesus a pessoa que está com a Virgem Maria, né? Que seria, a princípio, Maria Madalena, porque a gente vê muito claramente na feição desse retrato que existe amor. E a figura que está com a Maria no colo é uma figura masculina, não é feminina, né? Acho que é muito claro isso, né? Uhum. E um detalhe nos pés deles, que a gente, em Dáquila, a gente tem algumas informações sobre as características dos dimensionais, né? Então, a gente vê que ambos, os dois, eles têm o dedo médio, o segundo dedo, né, do pé, maior do que o dedão, né? Então, se eu não me engano, essa característica é de Vênus, né? Seres de Vênus, né? Em diagonal. Sim. Então, quem são os seres de Vênus? Seria essa a representação, então, do Vênus duplo? Que em Dáquila a gente tem essa informação também, que as informações que a gente tem, elas não são lineares, né? A gente vai recebendo informações sobre uma coisa aqui, outra lá. Então, a mim, é uma evidência clara de algo que está representando o Vênus duplo, né? Os dois Vênus, que seria Maria Madalena e Cristo, né? Formando uma família, porque Cristo deixou sua genética na Terra, né? Então, provavelmente, ao meu ver, né? Não estou falando que isso é uma verdade, né, plena, enfim, mas é a minha percepção, e acho que é uma evidência muito forte de que é Jesus, Maria Madalena e um filho. Sim. Aliás, é enigmático também as pinturas de época, porque nós temos também um famoso quadro também que não se define se é uma mulher ou se é um homem, a Mona Lisa, né? Exato. Então, é comum, de repente, o autor mostrar uma forma na época, porque a gente não sabe como que funcionava, ou tem assim uma vaga ideia do que eram as perseguições, que as perseguições sempre existiram, tanto na arte, né, como dentro daquilo que as pessoas expressam também, como verdades ou não daquele momento, né? Aí tem as perseguições. Então, de repente, até para fugir de uma perseguição, fala assim, então vou botar duas figuras que aparentemente é feminino. Mas a gente percebe que em muitas artes que tem essa dualidade mesmo, que dá para se interpretar das duas maneiras, né? Então, esses casais, talvez, eles transfigurassem, né? Que a gente sabe que Cristo transfigurava. Sim. E a gente vai estudando a mitologia, que também, ao meu ver, é a verdadeira história, né, desse passado, tirando essa questão das coisas que são adulteradas, enfim, por isso a gente tem que analisar muito bem os fatos, mas a gente, analisando os lusos, os originários, então, do reino, digamos assim, de Portugal, né, da Lusitânia, também na mitologia trata de lusos e lisa,
Uhum. Eu suspeito que seja a frequência crística também. Sejam casais, né, com a frequência crística na Terra. Ou Uhum. talvez o próprio Cristo e Maria Madalena. Então, Sim. essas configurações dessas tribos, talvez, esses grupos que viviam na América do Sul no passado, é um pouco difícil entender, mas talvez eles se demonstravam de forma diferente para esses povos, ou algo foi contaminado e foi adulterado ao ser informado a nós, né? Mas me parece que todo o Brasil, América do Sul, né, englobando a Argentina, era um reino só, onde havia esses dimensionais, né, esses deuses do passado. Sim. E eram considerados deuses porque eles possuíam habilidades diferentes, né, do que a gente é acostumado hoje, né, a gente compreende hoje. Então, e também o fato de não morrerem, né? Esses seres, essas pessoas que vivem Uhum. em outros anéis, que a gente conhece como outros anéis, né? Eles não morrem. É algo que a morte é algo que acontece aqui na Terra. Então, talvez no passado, quando havia o contato maior, talvez com esses povos, né? Essas civilizações de fora que viveram aqui no Brasil também, se usou esse termo, essa denominação deuses também em função disso, né? Porque eles não morriam, né? Uhum. Tanto que é citado nos trechos lá sobre a tal da vida eterna. O que é essa vida eterna que é tão citada, né? A gente tem que. Por isso que fala, nós não estamos aqui para provar um, um ponto, um lado pontual da história. Não, não é isso. É questionar. O questionamento é uma forma que você tem de você sair fora do pecado, né? Que é aquilo que o dito o pecado, que foi dito para você que isso aqui é pecado, aquilo é pecado, esse é pecado. O que na realidade o pecado o maior pecado, na minha opinião, é a ignorância, né? Que você deixa de evoluir por achar que tudo que você aprendeu é estanque e naquele momento, a partir dali, mais nada é verdade, que a verdade se resume absolutamente naquilo. Mas você veja só um interessante, num período em que nós estamos falando de muita energia, né? O planeta inteiro. São grupos e grupos e grupos diferenciados falando sobre energia, falando sobre a natureza, sobre se dar bem, sobre se curar, tudo aquilo que nós estamos cansados de ouvir assim na internet. Mas preste atenção em uma foto como essa. Primeiro você chama atenção para essa energia crística, né? Que é um quadro que você pode interpretar assim, que é a tríade, pai, mãe e filho, né? Mas pode interpretar como sendo duas mulheres e uma criança, agora não teria sentido, né? Para o artista simplesmente falar, botar duas mulheres, né? Por quê? E outro detalhe, quando se fala da energia, observe-se que eles estão descalços. E hoje é altamente recomendado quem tem uma carga muito negativa adquirida lá fora, da 3D, das cidades, das loucuras das cidades, é dito que você pode fazer e que vai substancialmente ajudar na sua saúde, é você fazer o aterramento. Ou seja, andar descalço na terra. Coisa que criança faz automaticamente. O Vinde, a minha criancinha, me chamou a atenção disso também, né? Então, a criança adora andar na terra, então tem um sentido. E nós percebemos nessa foto, além da marcação que você chama atenção também, que é outro signo, que as pessoas às vezes olham uma foto, só olham e não enxergam, é a origem pela formação dos dedos, né? O dedo maior, o segundo dedo, do que o dedo principal. E estar descalço na terra, na natureza. Então, você veja, são informações, não é só uma figura bonita, bem pintada. Ela tem várias informações. E também te digo mais, por alguns outros estudos que eu percebi, ela mantém
a roupa azul e o vermelho, que são dois significados muito fortes, inclusive retratado no Caibalion, tudo que é embaixo é em cima e tudo que é em cima é embaixo, né? No Caibalion também se refere a dois céus, que são sinais que nos é passado de eras em era, de dia em dia, mês e ano, né? Que é o céu azul e o céu vermelho. Então, olha quanta informação nós obtemos só através de uma figura como essa, né? Sem falar que os tecidos também eram mais leves, né? Provavelmente não eram sintéticos, né? Como hoje, que inclusive tem toda uma frequência negativa, né? Os tecidos sintéticos em relação aos naturais, como algodão e linho. Exato. Que é uma forma de dominação, é isso que eles falam. As pessoas falam, não, essa é a teoria da conspiração, mas é verdade. São energias e nós somos antenas. A roupa sintética ela não foi criada por acaso. Não é para facilitar a vida, não. Então, a gente acaba habituando pela cultura, mas ela impede a transição de muita energia positiva e benéfica para o seu corpo. Por isso que na época era muito seda e algodão, né? Uhum. Bastante interessante. O que mais que você trouxe de... Comparando, analisando... Falando nisso, nós estamos aqui com a Eliane Ribeiro, está aqui conosco. Eliane, boa tarde, Eliane. Seja bem-vinda. É só um bate-papo descontraído, mas com muita informação aqui hoje com a Carla Collin. E eu acho que tem um parente teu ali. Bem provável que é minha mãe. É tua mãe? É. Que legal. Prazer em conhecê-la. Seja bem-vinda. Tenho uma filha maravilhosa, inteligentíssima e com pesquisas profundas sobre Rio Grande do Sul, e não só isso, hein? Com bastante profundidade em todos os conhecimentos. Parabéns pela filha e parabéns pela mãe, Carla. Obrigada. Obrigado duplo. Então, dando continuidade a essa questão do Vênus duplo, e sobre essas personalidades no passado, aqui no Brasil e na América do Sul, eu encontrei na Argentina, em São Miguel do Tucumã, o que restou, né, de algo talvez muito antigo, em uma praça, um local público, onde a gente vê estátuas, relíquias assim incríveis, relíquias que eu acho que aqueles que estiveram aqui roubando literalmente toda essa história do Brasil, acho que acabaram esquecendo de chegar até a Argentina. Porque é impressionante peças, esculturas que retratam, né, lembram todas essas esculturas que estão na França, né, no Museu do Louvre, e estão aqui de forma gratuita. Nosso país é um museu a céu aberto, né? E eu acho que está mais que na hora de a gente compreender esse passado, essas coisas que aconteceram aqui. Então, desenvolver o turismo dessas regiões. Mas, enfim, voltando a essa questão do Vênus duplo, a gente tem conhecimento que o Vênus duplo é como eu falei antes, ele tem relação com a frequência crística, né? A genética, né? Fugiu a palavra genética de crística. Então, nessa praça, a gente vê o símbolo que a gente conhece como Vênus duplo, que é como se fossem dois pássaros, né? E em frente a esse no caso lá é um portal, mas olhando de cima são dois pássaros, idêntico ao Vênus duplo. E em frente a gente tem uma estátua de um casal, né? Que aqui em cima aparece ela uma vez, mas se você utilizar a imagem do lado, a gente pode fazer uma relação com a frequência crística também, que seria... você pode mudar a outra imagem? A outra? Deixa eu ver qual... tá. Deixa eu já puxo aqui, só um pouquinho. Tá. Que seria Vênus e Judá,
ou seja, quem eram esses personagens do passado, que eram esses fractais, esses avatares de Cristo na Terra? Será que foram em momentos diferentes? Né? Esse de Cristo e esse talvez um momento anterior de Cristo, que também eram avatares, né? As polaridades opostas na Terra. Então, poderia ter sido Vênus, né? E Judá, porque os indígenas chamavam Rudá, o deus do amor, e a gente conhece Vênus como a deusa do amor. Mas nesse caso, lá na Argentina, essa estátua se refere a Diana. Então, suspeito que Diana, Vênus, eram a mesma, foram a mesma. A mesma pessoa, né? Sim, isso dá um período aproximado de que, assim, de uma para outra da história cronológica? Então, na Bíblia eu acho que eu não me recordo se remete, se tem a data sobre, né? Esse período de Judá, que no caso era Jacó também, né? Também conhecido, né? Sim. Ao meu ver, era Jacó, Judá, podem ser a mesma pessoa, a mesma personalidade. Ou Sim. avatares, né, em épocas diferentes, mas tudo leva a crer que foi a mesma pessoa, Jacó e Judá. Porque na realidade a história se repete, né, para muitos. Por isso que fala assim, ó, o Bilu, quando ele pediu naquela simples frasezinha ali, né, busque conhecimento, na realidade ele está dizendo o seguinte: vai atrás de informação, porque tem muitas informações que vocês saberão que vai tirar você do ostracismo, ou seja, vai te apontar a verdade, né? Então, na realidade, ele não vai ficar um ano falando no ouvido da gente, igual os pais falam para a gente a vida inteira, fala isso, faz aquilo, né? Ele veio e falou uma vez, busque conhecimento, porque através do seu conhecimento você vai fugir do teu pecado, que é da ignorância, que é o maior de todos, que eu particularmente sempre achei que a ignorância é o maior pecado. Segundo, você tem que questionar as coisas, você tem que ter um olhar para as coisas que se apresentam a você como símbolos, que eles não existem de graça. Aí tem um detalhe que eu sempre observei. Quando se falam, aí os homens ficam se degradando aqui na Terra. Nós somos contra criar imagens de ídolos. Agora eu vou te falar uma coisa, Carla. A imagem de ídolos que uma igreja briga com a outra, porque está idolatrando imagem, não é essa idolatria a qual se refere as escrituras lá atrás ou livros antigos. A idolatria é quando você tem uma imagem como essa daqui, você para e fica olhando, você não está idolatrando a imagem de barro. Aquela imagem, ela tem uma frequência, isso é que as pessoas não entendem. E a frequência remete você energeticamente ao Criador. Essa é uma das maneiras de se observar uma imagem. A idolatria, para mim, no caso, eu quero pegar uma coisa muito recente agora, que foi um show de uma artista americana que veio para cá, onde pessoas usavam fraldões para simplesmente não perder lugar na fila, depois se acotovelar de todas as maneiras para acompanhar o seu ídolo. Isso, para mim, é uma idolatria. Então, a idolatria, ela está incutida dentro dos personagens criado por um sistema para ludibriar as pessoas. Esta é a idolatria. E não essa que eles falam. Se a pessoa gosta de ficar olhando a imagem, o problema é dela. Deixa ela olhar aquela imagem. Não tem problema. O pensamento dela não está na imagem, está na referência, na frequência que ela está se referindo daquela imagem. Simples assim. E sabedor também, se você buscar conhecimento, você vai saber que Vênus é a origem do próprio Cristo, o homem, não é isso?
Isso. Segundo a gente ouviu recentemente, né, numa entrevista do presidente Urandir, né, de Dáquila, que Vênus também é um portal, né, de um certo anel para a Terra, para fazer esse deslocamento, né? Acho, se eu não me engano, do quinto anel para a Terra, né? Uhum. Então, que dimensão seria essa aqui, né? Quem são todos esses seres que utilizam o portal Vênus para fazer esse deslocamento para cá, né? Exato. E é isso que nós temos que buscar, é só isso. É só buscar o conhecimento e fazer a trama, né? Como eu falo, eu gosto de dizer sempre, você vai pegando uma informação aqui, ao invés de você criticar e rechaçar, porque eu não acredito, mas independente de você acreditar ou não, elas existem. Né? Então, a tua crença não vai mudar em absolutamente nada. Agora, é bastante inteligente da parte da pessoa, por exemplo, se ela pegar essa informação que ela recebeu ali, guardar com ela, depois montar a coxa de retalhos dela e ela vai crescendo. Aí que, que a gente chama, que dá através da energia também, é o salto quântico que a pessoa vai dando. À medida em que você vai conhecendo, você vai falar, poxa, eu ouvi isso aqui lá atrás. Aí, de repente, você ouve de uma outra pessoa, você fala, você junta as duas coisas, fala, nossa, essa é uma maneira que dá prazer para a gente quando você descobre. É isso que às vezes as pessoas têm que entender. É o que vai dar prazer naquilo que você está construindo. Não é porque o outro falou. O outro falou, te ajudou, dá um salto. Mas é a tua construção. Esse que é o prazer real, verdadeiro, de você construir o teu mundo. E não tem nada de absolutamente nada de errado nisso em você querer construir o seu mundo para melhor. E quando você melhora o teu mundo, você melhora o mundo do outro à sua volta. É simples assim. Verdade, verdade. E hoje a gente vive num país, assim, entre aspas, né, assim, subdesenvolvido, porque a gente é muito explorado, né? Com toda Uhum. essa riqueza, todo esse passado que a gente teve aqui, incrível, né? De um lugar que era o centro do mundo, né? A capital do Uhum. mundo, um lugar super desenvolvido. A gente pode resgatar isso, né? Está mais que na hora de a gente resgatar e valorizar o que é nosso. E não, né? Viajar para longe, buscando, achando que está conhecendo coisa de primeiro mundo e se deparar futuramente e que aquilo é algo que foi provavelmente retirado aqui do nosso país. Né? A É. gente é saqueado. Então, eu acho que foi dito isso no Brasil, ter criado essa pecha de país de terceiro mundo, é exatamente pelo fato de alienar o povo, sabe? Jogando assim, naquele menosprezo. Ah, os coitadinhos, os indinhos do Brasil, os relegados, os sem almas, é o povinho de carnaval, lá que só sabe balançar o corpo, sabe? Então, nós ficamos relegados a muito isso e criaram em nós a pecha, né? Jogaram a pecha do vira-latas, né? É É, uma pecha criada, porque tudo que é de fora é maravilhoso e belo, e tudo que é nosso. Ai, não acredito. Ratanabá é uma cidade, nossa, tudo doido, tudo maluco. Agora, o Egito, meu Deus, o Egito, aquelas pedras são maravilhosas. Tem gente que nem sabe o que é aquelas pedras. Tem gente que nunca botou o pé lá, mas tem assim, uma referência maravilhosa do Egito. Gente, aí se você começar a entender que a tua cultura que você tem pode ter começado aqui, daqui para o Egito, aí você vai ficar boquiaberto e fala, não, mas não é possível. Mas não procura. e é incrível, porque quanto mais a gente vai pesquisando, mais evidências vão surgindo, né? Como no caso que a gente estava comentando antes, sobre os lusitanos, né? O povo da Uhum, Lusitânia que originou Portugal. uhum, Em Porto Alegre, né? Já falando um pouquinho do meu estado, Porto Alegre tem evidências assim de várias
vários períodos do nosso passado, assim, antediluviano. Então, a gente vê edifícios que provavelmente eles foram soterrados, provavelmente ocorreu alguma inundação no passado, porque boa parte do térreo, enfim, se encontra abaixo do nível da rua. E as pessoas passam todo dia no lugar e não percebem isso, né? No momento que a gente começa a pesquisar, a gente ouve falar sobre mud flood, enfim, toda essa lama, esses dilúvios que ocorreram no passado, a gente começa a verificar isso nas edificações. Tanto em Porto Alegre como Pelotas, a gente consegue ver isso claramente, né? Então, se existem nessas edificações estátuas de pessoas, a gente fala também, né, consciências, seres que estiveram aqui no passado, não é à toa que existe uma estátua dessa pessoa, simplesmente por que teria uma estátua de um deus egípcio aqui no Brasil, né? Qual seria a relação com isso? Obviamente porque se deu aqui esse período, né? Esse deus egípcio esteve aqui no nosso país, né? E essa evidência de Cristo aqui no Brasil é muito clara também sobre coisas que a gente vê no dia a dia, assim, nomes de lugares, como no caso, o nome da cidade onde eu vivia antes, que é Santo Cristo, ela tem essa origem por motivo de uma erva de Cristo que existia na região. Por que será erva de Cristo, né? No local que havia ervais, que os indígenas tinham muito conhecimento sobre essas plantas, né? Era um local de uso indígena, praticamente. E logo perto dessa região, que fica no Paraguai, uma cidade que chama Jesus Itavarengue, que seria a tradução em Guarani, Tavarengue, que é da aldeia. Ou seja, Jesus, que é da aldeia. Então, se Jesus é da aldeia, Jesus viveu ali, passou por ali. E acredito que não só passou, porque se ele é da aldeia, ele viveu ali também, não viveu? Não é? Exatamente. Então, aí é que eu falo, você não pode ficar num ponto de ignorância a ponto de descartar aquilo que é verdade, né? E acreditar numa mentira disfarçada. Exato. A mentira disfarçada é o legítimo caso dessa imagem que a gente mostrou, que, ao meu ver, é Cristo, Maria Madalena e o filho, né? Porque fala, o que nos foi passado é Santa Ana, a Virgem Maria e o menino. Mas se você olhar essa pintura, você vai ver que se trata da presença de uma pessoa, um ser masculino. É um homem, não é uma mulher. Depois então, eu vou prestar atenção nessa imagem, porque elas trazem muitas informações enrustidas, né? Muitas. Então, não é o fato, eu falei, não é você aprender a olhar para um quadro de forma artística, é bem pintado, luzes, bem iluminado, não é só isso. E o detalhe que está aparecendo, eu acho que aqui até atrás de mim, parece uma araucária, não parece? A árvore? Eu ia chamar a atenção agora para ela. Ela é perfeita. Eu chamei a atenção sobre o artefato do Anunnaki, do Enki, de ter na ponta uma pinha, que é o símbolo daqui do sul, né? Aí, olhando esse quadro, quando você me mostrou, eu comecei a olhar e eu falei, mas ele é um pinheiro. É um pinheiro. E engraçado, aí nós ouvimos na história que o Cristo andou várias vezes por aqui. Como ele tinha o poder da transmutação, e tinha muitos personagens que a Bíblia diz como verdade, mas que na realidade não são verdades, né? O Cristo, ele pode ter estado aqui de diversas maneiras. Segundo, outra coisa, até para você não morrer na ignorância, o Cristo, vamos começar a vê-lo
sobre uma outra ótica, um outro aspecto. O que não é pecado. Não existe pecado em você questionar Deus, não. O que existe pecado é você não questionar e aceitar que Deus é um, sendo que na prática Deus é outra coisa completamente diferente. O Cristo é a mesma coisa. Então, nós temos que começar a trabalhar a hipótese de que o Cristo foi um personagem casado, foi um personagem que casou com uma mulher que já era casada, a possibilidade, que ele teve filhos, que o Cristo teve irmãos, que teve irmãos que brigavam entre si também da mesma maneira como o Enki e o Enlil, que são os deuses ditos pela igreja, nossos criadores, né? Eram irmãos e que brigavam e brigam até hoje, por isso o termo vida eterna. Então a gente tem que ir analisando, tem que ir pesquisando, tem que ir tentando entender como que nós estamos aqui agora, ou então ficamos aquilo ali, ó, bebendo no boteco, enchendo a cara, porque não está entendendo o que está se passando contigo. E acha que os teus problemas é a tua mulher que não te entende ou o homem que não te entende. Sendo que, às vezes, a resposta está muito mais a fundo, que é aquilo que você falou, a viagem para dentro de você. Então, nós temos que começar a entender esse Cristo, que Tomé, um personagem que andou muito pelos caminhos de Piabiru, no Paraguai, inclusive tem a pedra que ele botou o pé, eu acho que você não foi lá dessa vez, se você não chegou a ir lá. O Tomé que andou aqui pelo sul, e que há possibilidade de que esse Tomé seja também o próprio Jesus Cristo. Mas que é evidente que Jesus já esteve aqui, sim, é evidente. Porque chamariam ele de Cristo das Américas, né? Também. E que pode ter outros personagens, ele pode ter tido também um irmão gêmeo, por que não? Então, nós temos que estudar, porque não importa o homem, o personagem físico, isso é o que menos importa. O que importa é o grau de elevação que ele teve e que ele tentou nos passar para que a gente pudesse se desenvolver. O que importa é mais a mensagem do que o ser, e ele mesmo pede. Não precisa, no Saint-Germain ele fala, né? Não preciso que me chame de Senhor, ou de Deus, ou de algo parecido, me chame de irmão mais velho. Que coisa mais íntima que isso? E é ele quem pediu. Não somos nós que estamos determinando. E não podemos ficar esperando que alguém dirija aquilo que você está pensando ser certo ou errado. Você não precisa, aqui cá entre nós, você não precisa de um padre ídolo, você não precisa de um pastor, você não precisa de um espírita, você não precisa de ninguém. Vá fazer uma universidade livre, igual nós fazemos em Dáquila, e você vai aprendendo automaticamente. É simples. E compreender como era essa sociedade no passado, né? Como que eram esses reinos, esses períodos em que houveram esses avatares de Cristo na Terra, enfim, porque houveram reinos, né? A gente sabe dos 7 reinos, né? No Brasil. Enfim, como que era essa sociedade? Como que em 1500 Leonardo da Vinci retrata com tanta precisão Cristo e Maria Madalena, e se a gente analisar com as esculturas, fecha muito a face, que eu já vou mostrar na sequência, né? Então, a gente sabe que a cronologia, né, foi alterada, sem falar nessa questão em função da alteração desse calendário, né, diferente do calendário das 13 luas, virou uma bagunça, né? Então, sim, difícil saber a data correta, né, digamos, de hoje, em função disso, né? Tanto que a gente sabe que foi adulterada porque eu já vi muitas fotos antigas que tem a data correta, 900 e alguma coisa. Mas a história conta como se fosse 1900 e alguma coisa. Então, incluíram 1000 anos nessa nossa história. Então, em 1500, provavelmente foi
500 depois de Cristo, né? Então, por isso que ele retratava muito bem essa imagem de Cristo. E se é que foi 500 depois de Cristo, eu ainda tenho dúvidas sobre isso, né? Uhum. Mas o retrato é muito fiel. E as esculturas podem provar isso que a gente encontra aqui no próprio Brasil. A gente compara o retrato que ele fez em relação a Maria Madalena, né, que suspeito que seja nessa imagem, e as esculturas são idênticas. É só você voltar lá no Vênus duplo, ou naquela imagem, a gente observa. A gente pode mudar, pode colocar aquela imagem lá, por favor. Vamos ver qual que é ali, peraí. No duplo? Aqui. Uhum. Observar a face, né, da mulher. Uhum. Agora, observa, abre, por favor, aquela primeira com a fachada amarela. Então, isso é na Argentina, que a gente está vendo aqui, que está agora, né? Uhum. E a próxima é em Porto Alegre. A outra. A outra. Ah, tá. Essa. Uhum. Pois é. E essa mesma personagem tem também no Paço da Liberdade, em Curitiba, na Praça Generoso Marques. Lembra que eu te passei uma foto? Sim. E, inclusive, em São Paulo, havia até, sei lá, acho que foi 2019, onde roubaram uma estátua da deusa Diana, né? Uhum. No centro de São Paulo. Como que alguém rouba uma peça tão valiosa, né? Uhum. Como que permitem roubar uma peça tão valiosa? Sim. Nesse nosso museu a céu aberto, né? Então, a mesma personalidade. A personalidade, perdão, a mesma pessoa, né? Sim. Nessa imagem a gente pode ver que eu suspeito que seja essa tribo, enfim, essa sociedade, uma relação que tenha relação com os tuatas de Danã, que a Luzia Sani também tem pesquisado. Você pode passar para a próxima imagem? A gente vê logo acima dela, né? Eu até fiz um desenho nos traços aqui, seguindo o que está nesse escudo. Então, parece um T de An, que, ao meu ver, são os tuatas de Danã, que era um povo considerado também, a princípio, muito semelhante com a mitologia celta, eram os celtas, e os povos da Lusitânia, os mesmos, os que originaram Portugal, digamos assim, né, que hoje a gente tem como referência, assim, Portugal, né, em relação à Lusitânia, mas isso também foi no Brasil, porque teria, né, essas estátuas aqui. Talvez fossem continentes unidos, né, no passado, enfim, o nível das águas diferentes. Sim. Mas, então, a Lusitânia, o povo luso, e quem formou a Lusitânia foi Lusos. Lusos e a contraparte Lisa. Bem provável que seja essa relação com a Mona Lisa, né? Que é muito semelhante também aos traços. Ou a ligação ainda com a Isa, outra personagem que pode futuramente. Daí tem a outra, né? Isso, aqui dá para ver mais claramente, né? Então, os tuatas de Danã foi o povo que originou a origem de Portugal, digamos assim, né? E é idêntico ao povo celta, então era o mesmo povo. Foi esse mesmo povo que teve origem aqui no Brasil, e a gente tem isso lá em Porto Alegre, né? Escancarado nas edificações. Sim. E aí eu te chamo a atenção exatamente para essa frequência, Carla, que eu não canso de me referir a isso, que as pessoas podem, porque elas foram preparadas para atribuir tudo que acontece com relação à chuva, a sol, a tremores, tudo as coisas de Deus, né? Mas Deus, o Criador, cá entre nós, qual o sentido, né, que a gente sempre discute, qual o sentido dele falar, vou alagar tudo aquilo lá e vou acabar com tudo?
Deus, particularmente, ele não vai fazer esse tipo de coisa, muito pelo contrário, que se ele tem a criação dele, a qual ele tem orgulho, ele jamais faria isso, e até podemos questionar ainda, com relação até à própria frequência, se Deus, esse Deus poderoso mesmo, iria até mandar o próprio filho para morrer por nós. Imagina. Peraí, eu vou matar um, eu mato um, que daí eu mato um e eu salvo todo mundo. Mas a pergunta que não deve calar é a seguinte: se morreu para salvar, por que tem tanta gente morrendo? Não é verdade? Então, não é uma dicotomia a respeito desse assunto, né? Então, a gente tem que prestar muito atenção exatamente nesses códigos, nesses símbolos, na forma de como são apresentadas as coisas a nós, porque, como fala popularmente, o buraco é mais embaixo, não é isso que estão tentando nos passar, né? Então, a gente tem que ficar muito atento, realmente. Tem mais uma ali, né? Então, deixa eu até... Vou colocar agora sobre a gente estava falando da frequência da polaridade feminina, ver se foi o último. Eu abri uma comparação, não sei se foi... acho que eu vou ter que apagar algum aqui, peraí. E até complementando aquilo que eu falei da você no Rio Grande do Sul, por exemplo, falando sobre a natureza, né? A gente tem que começar a raciocinar da seguinte maneira. Gente, o que aconteceu no Estado, que é um Estado que eu admiro bastante, eu sou paranaense, mas eu admiro muito, é que, existe o processo natural da natureza, tal, tudo bem, não se contesta, mas nós devemos pensar que a atuação do homem maldoso, ela pode se intensificar, porque o homem tem domínio da natureza. Não adianta a gente negar. O homem tem domínio sobre a natureza tecnológico. Ele pode intensificar, sim, até por interesse num futuro, e causar o que causou lá no Rio Grande do Sul. Pode. Não é teoria da conspiração, a gente tem que raciocinar de maneira lógica. Né? Mas analisando no aspecto de que existem pessoas que vivem mais, que estão aqui há milhares de anos, né? Sim. Então, quem tem o domínio, né, do local já conhece, já sabe como que é todo o sistema, todo o relevo, enfim. E quando você domina o povo, você vai criando situações, você faz, né? Cria poder. Você vai criando também essas estruturas em relação à própria natureza para poder até extinguir um povo, né? Por exemplo, você faz uma represa e abre ela, alaga tudo. Sim. Você compromete com a vida de tudo que está ali, né? Exato. Eu estava estudando o Nikola Tesla, por exemplo. Ele gerou uma frequência dentro do apartamento dele, uma frequência sonora, que de repente começou a tremer o prédio dele e tremeu o prédio dos vizinhos tudo. E os vizinhos acharam que estava tendo terremoto. Isso num aparelho pequeno. Agora, pense, isso lá atrás, há centenas de anos, né? Agora, você imagina o que o homem é capaz de fazer. Você acha assim, o terremoto foi Deus, é da natureza? Começar a pensar, né? O fundo do mar está tremendo. Opa, peraí, Deus está mandando tremer o fundo da terra? Peraí, eu vou matar afogado lá 1 milhão de pessoas. Que Deus! Sair dessa ingenuidade de que, né, tá tudo certo, que é Deus. Não é. Existe uma manipulação por trás das coisas, né? Sim. Tanto que eu tenho um mapa do Rio Grande do Sul antigo, que a gente até conversou isso esses dias, né? Tem toda metade do Rio Grande do Sul é alagado. Sim. Então, e qual período do passado foi esse que todo o Rio Grande do Sul era alagado? Será que isso foi natural ou foi algo artificial com tecnologia? Então, é algo a se pensar, analisar quem vive em um lugar muito, enfim, né, muito baixo. E ter aquilo dentro de nós, né, Carla? Manter aquela energia que nós somos um fractal, nós somos uma fagulha, nós somos uma centelha. Deus
está dentro da gente e para a sua salvação, não de morte e depois viver, depois morrer, depois viver, morrer, viver, mas para a sua salvação como alma, né? Como uma centelha divina e permanente com vida eterna, para a sua salvação, você tem que estar em paz consigo mesmo e entender que você é o Deus. Que não é você que vai salvar o mundo, mas que você pode salvar o teu mundo, e não é uma maneira egoística, porque quando você salva o teu mundo e começa a entender, automaticamente essa energia vai fluir para o teu vizinho, para o teu parente, para o lado, e vai auxiliar as pessoas também a se desenvolver. Deus, na realidade, é só isso, é o teu desenvolvimento, cada vez em direção à luz, e aí automaticamente as coisas vão fluindo também para o teu lado, vai fluindo para o lado das pessoas também. É simples, né? É simples e complexo também, né? É complexo porque exige da gente, né? É claro que você não vai sentar num sofá e falar, agora Deus vai resolver o meu problema, que não vai. Então é você mesma que tem que entrar em harmonia consigo, com o próprio Deus e fazer as coisas acontecerem. Exatamente. E então a gente voltando a falar sobre os deuses do passado, né? Como que foi essa sociedade no Brasil até 1500? Essa história desse blá 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 que inventaram, né? Da colonização aqui de Portugal. Como que foi? Porque é bem provável que existia cidades com muitas pessoas, né? Porque a gente tem essas evidências dessas personalidades que estiveram aí e retratos delas em 1500, então não se extinguiu. Será que foi em um passado se extinguiu toda uma civilização? Eu acredito que não. Boa parte, talvez, porque a gente vê em mapa do Rio Grande do Sul que metade do Rio Grande do Sul está abaixo da água, né? Sim. Mas locais sobreviveram. Por incrível que pareça, na época, ao meu ver, me parece a região mais central e litorânea. E a noroeste, que é, né, dos sete povos das missões, segundo esses mapas. Então, aí que a gente consegue visualizar essas edificações antigas, que também sofreram com o período de lama, enfim, né, esse relevo foi sempre sendo adulterado. Uhum. Mas o que a gente vê, então, de evidência concreta são essas estátuas, essas edificações, que podem ter sido residências, ou enfim, outros locais, né, templos até, com essas personagens, né? Esse retrato à esquerda que, ao meu ver, era Maria Madalena, né? Naquele do Leonardo da Vinci, e uma comparação com essa fachada que a gente acabou de mostrar anteriormente em Porto Alegre, que, ao meu ver, é Diana, porque era Tuatas de Diane, né? Diana, enfim, Diana. Então, em função da linguagem, se mudou muito, porque poderia ter sido Diana, Danã, enfim, né? Vênus. Ana. Então, os povos, conforme a sua origem, né, linguagem, mudaram esses nomes, mas as personagens eram as mesmas, foram as mesmas. Sim. Então, se existe uma fachada de uma edificação muito bonita, enorme, em Porto Alegre, com Maria Madalena na fachada, foi o reino? Que reino foi esse no passado? Né? Cabe esse questionamento. Como que era essa sociedade? Cabe uma reflexão a isso, né? Sim. A reflexão ela é saudável, sempre. Então, esses 300, 500 anos atrás, essas pessoas eram retratadas. E quando que elas estiveram aqui? Há 600, 700, 1000 anos atrás? Quantos anos a gente tem essas edificações? A gente vê
edificações com esses retratos, que, ao meu ver, é Maria Madalena, Diana, né? E uma edificação próxima a outra escultura, estátua, que remete a Atlas, que era, né, um titã, então filho dos deuses, né? Quem eram esses deuses no passado? Então, e Pleione, que é uma das Pleiades, né, que a gente chama. Então, de onde veio essa civilização que formou Porto Alegre, né? Que reflete no Brasil inteiro, porque não era só Porto Alegre, era na Argentina, era em São Paulo, e, enfim, ainda é muita coisa para pesquisar, né? Mas nessas minhas pesquisas foi isso que eu encontrei até o momento. Então, Jesus é brasileiro. Com certeza. Maria Madalena era brasileira. Interessante, né? É bem interessante. É um estudo que a gente deve realmente levar em consideração. Eu tenho acompanhado também o Cláudio, né? Ele tem muita coerência em muita coisa que ele apresenta. É interessante. E qualquer hora poderia até marcar uma live com você e o Cláudio para a gente traçar uns paralelos, né, de conhecimentos. Sim. Que vai surgir assim muitas dúvidas, muitas indagações assim bem pertinentes assim para o desenvolvimento do estudo, né? Porque é interessante essa questão de a gente encontrar essas evidências físicas. Isso é incrível. A gente tem evidência física de que Cristo viveu no Brasil, esteve no Brasil. Sim. Então, quem foi Cristo no passado? Quem era Baco? Né? Nessa fachada em Porto Alegre, se você voltar 3 imagens anteriores, só para ver a imagem maior, né? Um pouquinho dessa fachada anterior, um pouquinho. Então, eram locais sempre com a parte térrea gigantesca, enorme. Então, quem frequentava esses locais? Houve tempo na Terra em que havia gigantes, né, e humanos vivendo juntos. Porque todas essas edificações elas têm uma parte, uma região assim com o pé direito super alto e logo acima não. Então, como que era essa sociedade? Quem vivia ali? Ela era para pessoas mais altas também. Essas edificações eram para pessoas mais altas também. Não Mas é apenas... basta você pensar, Carla, que tem a historinha que a gente sempre ouviu desde pequeno, o João Pé de Feijão, né? Que subia no pé de feijão, que ia atingir as nuvens. Essas historinhas, elas não existem por acaso, né? Os gigantes, né? Exatamente. Então, nessa fachada está escrito claramente Baco. E Baco, a gente tem como assim, referência que se ouve na mitologia, que era um deus romano. Mas quem era Baco? Olha, um retrato, de novo, do Leonardo da Vinci, porque eu achei os retratos dele sempre com maior coerência com a realidade, assim, mais evidente. Esse retrato do Leonardo da Vinci, no Museu do Louvre, que é Baco. E parecido com Jesus Cristo. Exatamente. Parecido, idêntico, semelhante à mesma pessoa, provavelmente, com aquela primeira imagem que a gente tinha de Cristo, Madalena e o filho. Mas, como sempre, eles jogam os personagens de forma negativa para poder ter o domínio sobre a história, né? Que põe o Baco como o deus do vinho, da bebedeira. Isso. Então, a gente tem que aprender a filtrar. Não é muito fácil filtrar tudo isso, porque né? E a história que a gente está falando sobre pesquisa e tal, sobre o Cláudio, que você comentou, né? Ele também faz uma referência a Jesus em um período, né? Como com as simbologias seria do carneiro, né? Com os chifres, né? Sim. E nessa edificação que eu estava falando que existe, que é a Maria Madalena, ela tem
no seu contorno, um ser com essa simbologia dos chifres. Uhum. Que deixa eu ver se agora eu encontro. Mas, enfim, em Porto Alegre... E se você fizer um paralelo, traçar um paralelo do vinho na história que é contada na Bíblia, da maneira como eles bem entendem, então você vê Baco relacionado ao Deus, você vê, é da orgia, mas é vinho, né? O vinho. E aí tem a outra passagem que o Cristo transforma a água em vinho. Então, eles tentam esconder algumas coisas, mas algumas coisas meio que coincidem, só que elas estão através de simbologias, através dos signos. E vai de você procurar decifrar os signos para poder entender quem é quem na história, né? Exatamente. E, então, voltando a essa questão do Brasil ser a origem de muitas dessas civilizações, dessas raças, etnias do Ou até do passado, princípio da Terra, né? e também, inclusive, né, na próxima imagem, uma comparação entre o Baco que a gente viu, que está escrito na fachada lá em Porto Alegre, Baco. Uhum. O do Leonardo da Vinci a gente escreve com O, mas essa questão da alteração, né, da escrita. O Baco é a mesma coisa. Então, Lusos seria filho, se eu não me engano, agora não posso afirmar com certeza, de Dionísio, enfim, deus do vinho, que seria então provavelmente filho de Jesus, que formou o povo da Lusitânia, né, a origem dos portugueses, digamos assim, que a gente tem como portugueses. Esse é um retrato que a gente tem de Lusos, o formador da Lusitânia. Sim. Interessantíssimo. Que legal, Carla. Eu vou pegar mais uma imagem ainda aqui que eu tenho que salvar ela, que é só para verem se você se recorda sobre aquele termo que o Cláudio utilizou sobre os chifres em relação a Cristo, que eu não me recordo mais a simbologia, a relação da simbologia disso, do Cristo Dos com os chifres? Deixa eu ver. É em relação à constelação, né? De Peixes e Capricórnio, é isso? Tá. Isso. Que é um estudo que o Cláudio faz, eu não sei qual a fonte dele, mas enfim, a conclusão é que é uma simbologia de Cristo também, essa do chifre, né? Porque tem relação com o signo de Capricórnio. E eu vou mostrar agora uma imagem dessa fachada em Porto Alegre, que a gente estava falando sobre Maria Madalena, que ela aparece na fachada, que também tem os símbolos dos chifres. Que era outro ser também do passado. Eu me recordei. Baco também é retratado como metade animal e metade homem em alguns retratos. Estilo centauro? Isso, o Baco, né? Que a gente vê, provavelmente, a gente está vendo que é provável o Cristo, né? Então, aqui bem nessa fachada, que é a mesma que aparece Maria Madalena, no fundo, bem do lado direito, tem vários personagens aí, né? A gente vê na primeira, e bem na esquerda e na direita, algo simbolizando os chifres, né? Que me deu um branco agora, que existia um termo para esses seres, assim. Mas Baco é retratado dessa maneira também. Eu acredito que de acordo com os interesses do momento, né? De você colocar uma pecha, né?
no personagem para poder denegrir toda uma estrutura, né, de social, digamos assim, né? Aqui é uma imagem um pouco melhor, né? Sim. Então, E esta também está em Porto em Porto Alegre. Alegre, na mesma fachada onde parece Diana, Maria Madalena. Uhum. Então, saber se é original da época, se foi adulterada, incluída depois, mas não parece. Então, você acredita que Baco, em relação ao Cristo, seria também a dualidade energética, digamos assim, criada de acordo com os interesses sociais no momento? Baco, o negativo, e Jesus, o positivo, digamos assim. É possível. Mas tratando-se da mesma pessoa, digamos, seria uma dualidade. Ou como temos em nós, né? E o Caibalho fala, o positivo e o negativo, né? Que temos dentro de nós, tal. Então seria mais ou menos a história contada dessa maneira, de acordo com o momento em que se vive a história. É possível. Uhum. Mas quando se trata de simbologias, né? Às vezes o que a gente vê como maligno em primeira instância pode não ser, né? Pode ser um Sim. retrato apenas de um ser representando o seu ponto de origem, digamos assim, né? Da Uhum. constelação de Capricórnio que esteve aqui na Terra e por isso os Sim. chifres. Até porque a Uhum. gente nem sabe como são muitas raças, né? Em outros locais. Então, poderia ser uma representação dessa forma, talvez? Também pode, porque, por exemplo, se você pegar a criação lá do Enki, né, desde o princípio, o peixe sempre foi muito forte dentro da construção Anunnaki, né? Dentro dessa construção, o peixe sempre foi a referência forte de estar em tudo com as vestes, né? Ou até com o capacete de peixe, que até hoje é utilizado pela igreja, né? Sim. Formato de um peixe, da boca de um peixe, aquele chapéu que os papas usam, né? Uhum. Então, de repente, pode também ter essa simbologia, né? Uhum. E jogando o Enki por outro lado, seria a cobra, né? A cobra como negativo, como algo que destruiu, que não sei o quê, que nós também sabemos que não é bem assim a história, né? Uhum. Então é de acordo com os interesses. Vai o que acontecia entre esses dois irmãos Enki e Enlil, né? Então, e mais uma evidência de Cristo em Porto Alegre, da frequência crística, também uma outra imagem que eu vou mostrar, que a gente tem como um asterisco, né? Uhum. Então, um asterisco que também é a formação dos povos ibéricos, que seria Portugal e Espanha, né? Isso é interessante. Então, de onde que surgiu o povo, a origem da raça, digamos assim, o povo de Portugal e Espanha? Uhum. Qual era o território exato, né, deles? Deixa eu ver aqui, achei. Eu acho que eles saíram daqui, foram para lá, se perderam e tentaram voltar. Para recuperar o que deixaram aqui. Que saíram daqui, eles saíram. Agora, como correu o resto, não sei. As porque é muito estranho a forma como Cabral veio para cá, como o outro lá, descobridor da América, Cristóvão Colombo. É muito estranho. Contado em filmes, muito poucos filmes, né? 2 filmes, né? A Conquista, que é o de 1600 e pouco, e o outro filme pelo Robert De Niro, né? As Missões. São 2 filmes. Aliás, As Missões é um filme maravilhoso, né? Filmado em Foz do Iguaçu, com os nossos índios guaranis. Ah, é? Muito bom filme, muito bom mesmo, assim. Não, eu desconheço esse filme, ainda não assisti. Eu vou te passar depois o link, dá para ver no outro canal depois. Tá.
Eu mandei, deixa eu ver, enviei mais uma imagem agora, não sei se está aparecendo. Essa daí? Então, Uhum. no lado esquerdo é a bandeira, né, da Espanha, compõe a origem da bandeira da Espanha, né? Uhum. É o asterisco, e esse asterisco a gente tem noção, a princípio eu suspeito, né, que seja algo relacionado também à frequência crística. Uhum. E a gente vê isso também na fachada lá em Porto Alegre, que é essa que está aparecendo, e sobre ela também tem outros seres como Atlas. Então, será que Atlas também possuía essa genética, a frequência de Cristo? Uhum. Cabe um questionamento em relação a isso, né? Porque é esse prédio, essa edificação aí. E essa edificação tem a espiral e tem um C. Interessante, né? Sim. Sugestivo, Cristo, né? Mas, enfim, aí já não, né? Brincadeira, porque não tem como afirmar isso. Mas a verdade é assim, ó, que as construções do passado elas tinham um sentido real. Então, as simbologias, os símbolos que tinha dela, não era assim por enfeite. Eles não faziam por enfeite, eles faziam por delimitação diária mesmo. Marcar presença na realidade. Identificação, né? Identificação, não é uma homenagem, é uma identificação real mesmo. Quem tem olhos, que veja. Não é mais ou menos por aí? É esse o caminho. Exatamente. Está identificando, está retratando algo, né? Sim, E muito vou colocar interessante. mais uma outra imagem aqui, porque eu estou salvando e enviando. Deixa eu ver. Que legal. Que é outro questionamento. Então, assim, a origem de Portugal foi aqui? E da Espanha, será que foi também? Qual foi esses reis que formaram a Espanha? Como o reino de Castela, que remete a castelo, que remete a muril, muralha, Uhum, né? Então, vou enviar mais uma imagem que é sobre Porto Alegre também, a fachada de Porto Alegre, uhum. que faz a gente refletir isso também, porque é uma fachada antiga e com certeza mentiram sobre a origem e data desses prédios, certeza plena, né? Em Uhum. função dessas evidências. Não vem com a historinha de dizer que foi construção de 1900, 1800, 900. Como eles fizeram com os fortes, né? Os fortes da beira também. Já os portugueses construíram nada, já estava construído. Exatamente. E utilizavam outra tecnologia, porque essas edificações elas duram muito mais, né? Uhum, Tanto o reboco, enfim, tudo é mais durável. Então, essa edificação de Porto Alegre, ele remete também ao Reino de Castela, porque era uhum. o símbolo dessas torres. Mas Sim. também remete aos murios, assim, porque eles também utilizavam a muralha, a torre, né? Remete a castilhos. Então, Uhum. Castilhos remete também a Júlio de Castilhos. Quem foi Júlio de Castilhos também nessa história? O guerreiro revolucionário. Esses reinos do passado, quem ficou quem foram os remanescentes desses povos originários que permaneceram aqui? Uhum. Bem provável que Júlio de Castilhos fosse um. Suspeito que seja da família desses remanescentes. A história conta, né, que é um herói gaúcho, tal, mas na realidade, atrás de cada herói existe também um propósito e uma frequência universal, né? Então não é simplesmente um ser comum, né? É um ser comum, sim, por estar no nosso meio,
mas que se faz necessário para o cumprimento de determinadas funções pré-estipuladas, né? O Júlio de Castilhos foi um desse, aquele Rodrigo, lá contado pelo poeta, escritor rio-grandense também, lá da Casa das Sete Mulheres, lá. Me deu um branco também. Lá da... como que é o nome da Anitta Garibaldi? José Garibaldi. José, né? O Garibaldi. Então, esses personagens são homens assim que estão no nosso meio, sim, normais, como o próprio Cristo, só que ele com uma ascensão completamente diferente, um estudo completamente desenvolvido, ele entra num outro patamar da história, né? Mas esses personagens reis que estiveram, tirando assim os maiores como Tote, Ísis, Ibis, né? Tirando esses grandes personagens ali que ficaram, para nós ficou só na história ali, mas eram seres comuns que estavam aqui permeando fisicamente a 3D, só que com um propósito muito mais elevado, né? Tanto que Tote, alguns personagens aí egípcios, ou mesmo daqui os nossos, Bilu, Edbel, Ítalo, né? Todos esses personagens são personagens reais que vivem, só que por estar uma dimensão diferente, a materialização é outra, né? Em outra dimensão, tal. Mas é bem curioso o fato da gente procurar entender o posicionamento de cada um e para entender o nosso posicionamento na história também, né? Qual é o nosso verdadeiro papel? Qual o sentido de nós estarmos aqui nessa terra? Tudo tem um sentido, sim. A gente tem que se posicionar. E só vai se posicionar quem buscar o conhecimento realmente, né? E quando a gente compreende que eles estiveram aqui no passado, né? Viveram aqui, estiveram presentes, estiveram auxiliando outras civilizações, né? Fica fácil de entender, fica muito fácil, né? Não existe adoração em relação a esses seres que a gente fala de Dáquila, né? Eles são pessoas, né? Sim. Com uma raça talvez um pouco diferente, né? Mas raça diferente, raça adâmica e outras raças, a gente nem sabe identificar. A gente convive com outras raças aqui e a gente nem sabe identificar, né? É diferente, imperceptível algumas. Então, no momento que a gente compreende que a gente não está sozinha nesse universo, que existem outras pessoas que já estiveram aqui, que passaram por um processo, digamos assim, de evolução e que estão nos auxiliando, né? Por que não buscar compreender o que eles estão passando? Eles passam algumas informações e a gente está buscando compreender toda essa história, né? O real motivo de a gente estar aqui, né? A gente veio com algum propósito, com certeza, né? É verdade. Mas que legal, Carla. Será que conseguimos trazer algum recado suficiente para o entendimento e discernimento das pessoas? De que o Brasil foi a origem da humanidade. Exatamente. Das primeiras é aquilo que nós falamos, né, cara? Nós não estamos aqui com o intuito de convencer, né? Em absoluto. Não é essa é a nossa visão, a nossa forma de estudar, a nossa forma de procurar e despertar alguma coisa. O Brasil, origem do mundo? Mentira ou não mentira, teoria da conspiração ou não teoria, não importa. Eu acredito ou não acredito, também não importa. O que importa é mais uma semente plantada e cabe a cada um também procurando as suas verdades, né? Procurando até mesmo provar de que é mentira, porque quando você tenta provar que é mentira, algumas verdades surgem, né? Então, Exatamente. ou seja, você nunca vai perder, entendeu? De uma forma ou de outra, você vai estar sempre na vanguarda de ser
agraciado, digamos, com informações que podem te levar a um outro patamar. E quem que não quer, né? Mudar de patamar, não quer ter um salto quântico, mesmo que inconscientemente. Para sua surpresa, nós estamos aqui, como diz. Mas é legal, eu fico felicíssimo, eu gosto muito de conversar contigo, ter essas trocas, assim, partilhar esses conhecimentos, porque eu te acho muito concentrada, compenetrada, buscadora, realmente. É uma pessoa ímpar. E eu fico feliz de poder participar, assim, contigo, dessa caminhada, assim, muito bom mesmo. Obrigada. Parabéns, obrigado. Obrigada a você. É um prazer estar aqui, poder compartilhar um pouquinho da minha percepção sobre, né, essa história e esses artefatos, digamos assim, essas evidências, né? Elas são muito grandes sobre tudo isso que a gente tem pesquisando, né? Então, quem tem olhos que veja, como você disse, né? E que as pessoas busquem cada vez mais, né, compreender esse passado, porque esse passado diz respeito a elas próprias, né? Então a gente está aqui num planeta, a gente veio por algum motivo para cá, né? Muitos são de fora, digamos assim, que a gente conhece como os dimensionais. Então a gente veio aqui provavelmente para mudar alguma coisa, né? E eu creio que seja esse domínio do nosso planeta, essa escravização das nossas mentes, né, que a gente consiga evoluir e mudar de plano, de patamar. Esse é o meu desejo, né, a todos. O Pio fugiu? Deixa um recado teu aí das tuas perspectivas e futuras também ali para o desenvolvimento de Dáquila. Pode deixar teu recado à vontade, falar o que o coração está sentindo. É isso que eu acabei de falar, né? A gente buscando, estudando esse passado, a gente está estudando sobre a gente mesmo, né? Porque talvez algumas dessas pessoas que estejam nessas fachadas, edificações, podem ter sido a gente mesmo, né? Porque a gente veio, a princípio, esse último grupo em 4004 a.C., e nós ficamos. Então, agora é o momento de a gente, né, evoluir e avançar patamares. E para isso acontecer, a gente tem que trabalhar muito o nosso interior, né? E ampliar a consciência, conhecer o mundo real ao qual a gente vive, né? E em relação a isso, compreendendo o passado, a gente também consegue compreender melhor o presente, né? E o futuro. Legal. Bom, eu, da minha parte, o que eu posso dizer é o seguinte, que se você que às vezes tem até dúvida, ou crê ou não crê com relação ao que foi aplicado na religiosidade, da forma como você foi criado, tal, eu só digo o seguinte, o que seria melhor, assim, começa a se imaginar, você crê que o Salvador é esse que morreu, mandado por Deus, matar o filho dele para te salvar, que é ele que vai te salvar, ele que vai te carregar e vai te pegar pelo braço, vai te colocar numa nave, vai subir para o céu, você vai ficar lá numa cidade de cristais, tudo maravilhoso? Ou você crê que esse Cristo é exatamente, de repente, você diretamente, por ser um fractal, por ser parte, né, por ser uma fagulha, uma centelha do próprio Deus Criador, você acredita que esse Cristo é você mesmo consciencial, que vai realmente fazer com que você se eleve, vai fazer com que você salve-se da sua própria ignorância. Qual seria mais prazeroso? Ficar esperando, na dúvida,
que virá porque alguém disse para você que ele é o teu salvador, ou você descobrir que você tem a própria força, como ele mesmo disse lá atrás, que você era capaz de fazer coisas mais, proezas maiores, muito maiores do que aqueles fez. Qual deles você gostaria de descobrir dentro de você? Que você é a própria fonte criadora? Ou que você é aquele que vai ficar sentado, como diz aquela música, né, nas escadas, com a boca toda escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar? Pense no que esse maluco, beleza, te falou lá atrás e começa a refletir o que é melhor para você, o que você tem de melhor. E pode ter a certeza absoluta, porque você tem essa divindade, você tem essa força crística dentro de você, sim. Agora, você tem que cavucar, você tem que garimpar, você tem que buscar. E é isso que nós fazemos. Nós estamos buscando através do nosso caminho. E é claro, gostaríamos que, por ser amigos e irmãos e tudo parente, tudo misturado, não gostaríamos que todos caminhassem juntos. Simples assim. Nada mais do que isso. Né? Então fica aí um grande abraço e o encerramento do nosso bate-papo de hoje, Carla. E uma próxima nos encontraremos aí para mais evidências, mais descobertas e mais histórias. Um grande beijo no seu coração e a todos que participaram aí conosco. Beijo a todos.